tempo é limitado, sem espaço para digressões. Como eu disse antes, dentro de nós, o que sabemos e o que não sabemos moram na mesma casa. Em nome da conveniência, a maioria das pessoas ergue um muro entre eles. Isso torna a vida mais fácil. Mas eu acabo de derrubar esse muro. Eu tinha de derrubá-lo. Odeio muros. É assim que eu sou. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, hoje eu vim falar sobre um livro pelo qual eu não esperava sentir o que eu senti. Eu estou falando de Minha Querida Sputnik, de Haruki Murakami, publicado aqui no Brasil pela Alfaguara. E o que dizer sobre este livro? Começando pela sinopse, né? Nós vamos aqui conhecer a Sumire, que é a dona da frase que eu falei no início do vídeo. A Sumire é uma garota de 22 anos que tem esse sonho, essa vontade, essa inspiração de ser uma romancista. Ela se inspira muito em Jack Kerouac. Até que um dia ela acaba conhecendo uma empresária muito bem sucedida, 17 anos mais velha do que ela, chamada Mil. Sumire se apaixona por Mil. Nós não vamos acompanhar nem nos olhos de Sumire, nem nos olhos de Mil. Nós vamos acompanhar nos olhos do nosso querido narrador, que conhecemos como K, que é um professor amigo da Sumire. O fato da gente ler esse livro nos olhos do personagem K nos mostra, obviamente, uma realidade que não é bem o que está acontecendo. É algo que é visto por uma pessoa, portanto, sempre existe aquele viés do o que eu quero enxergar, o que eu quero contar, o que eu quero que seja verdade, né? Ainda mais aos olhos de uma pessoa que é apaixonada por uma das protagonistas. Eu acredito que existe o seguinte: existe a Mil, a Sumire, que são as protagonistas dessa história, e existe o K, que é coadjuvante, mas é através dos olhos dele que a gente vê toda a história. Então, o K, ele é apaixonado pela Sumire, e isso traz um tempero pra tudo isso, porque a gente acaba tendo que confiar nesse personagem, e ao mesmo tempo, nós precisamos ver o que ele pode não estar enxergando, ou enxergar outras possibilidades para o que ele está nos falando, né? Aos olhos de uma pessoa com um filtro da paixão, digamos assim. Ficou meio brega. Então, né, tem esse detalhe. E eu acredito que essa história, ela é sobre assumir. Ela, pra mim, não é sobre o K, não é sobre a Mil, embora em um momento acabe apontando um pouco mais pra Mil, mas é só um momento, só pra gente entender um pouco mais essa personagem, mas tudo gira em torno da Sumire. Sumire muda a sua rotina, porque ela acaba sendo convidada a ser, né, a secretária da Mil. A Mil decide colocar um ponto mais realista na vida dela, porque ela se preocupa com a Sumire, né? E ela acaba oferecendo essa oportunidade de trabalhar com ela. Então a Sumire vira essa secretária da Mil e embarca junto com ela numa viagem de férias, depois de tanto trabalho, é claro, né? Nessa viagem, algo vai acontecer. Portas serão abertas, feridas também. E nós veremos o peso disso, o peso das mudanças da Sumire para se adaptar à realidade da Mil, a descoberta de traços que marcam a personalidade da Mil e por que ela é assim, entre outras coisas, é claro. Na sinopse é posto como um triângulo amoroso, mas eu discordo um pouco. Nada nesse livro é convencional, inclusive a forma de amor não correspondido. Há diversas aberturas para a gente interpretar várias questões das relações amorosas deste livro. É interessante que existem várias interpretações para os aspectos que o Murakami aborda aqui no âmbito da relação amorosa. No entanto, ele vai e quebra com essas interpretações e nos mostra como nós somos viciados em enxergar as coisas da forma que nós queremos que seja, né? Não exatamente a forma com a qual é aquilo, mas, eu queria que fosse assim, então eu vou tentar enxergar dessa forma, como uma autossatisfação, mas a vida não é bem assim. E isso aqui não é só mostrado através dos personagens, mas através de como a gente vai mudando a forma de enxergar o que está acontecendo. Acho interessante como ele aborda as relações e as não relações aqui. Aquelas que acontecem espontaneamente, aquelas que acontecem quase de forma premeditada,
aquelas que se conhece sem conhecer. De uma forma geral, no livro nós encontramos diálogos com vertentes reflexivas muito amplas, muito criativas, cheias de metáforas, especialmente entre Sumire e Ika. Eles dialogam muito, momentos nada a ver, assim, no meio da madrugada. Cartas murakamianas, que eu adoro as cartas que o Murakami coloca nos livros, eu adoro ver o que os personagens falam e deixam de falar nas cartas. Discussão sobre o quanto nós mudamos a nossa forma de ser para poder se encaixar numa realidade alheia. Depois percebemos que aquilo que foi perdido era algo que nos movia e cuja falta transforma o sentido de se fazer algo para si, digamos assim. Às vezes a gente pensa tanto no outro que esquece de pensar em si mesmo, assim. E aí tem um trecho aqui que eu acho bem interessante, que é o seguinte: no fundo, não passávamos de duas massas solitárias de metal em suas próprias órbitas separadas. À distância, parecem belas estrelas cadentes, mas na realidade não passam de prisões em que cada uma de nós está trancada, sozinha, indo a lugar nenhum. Quando as órbitas desses dois satélites se cruzam acidentalmente, podemos estar juntas. Talvez até mesmo abrir nossos corações uma à outra, mas só por um breve momento. No instante seguinte, estaremos na solidão absoluta, até nos queimarmos completamente e nos tornarmos nada. Para mim, esse trecho foi muito marcante porque ele é uma interpretação geral deste livro, e não só deste livro, mas eu acho que eu me encaixei nisso em alguns aspectos, alguns momentos assim, parei para pensar e me senti representada de certa forma. Compartilhando aí reflexões. Voltando pro livro, né? Quem leu, né, sabe que existe um momento, um detalhe sobre uma determinada personagem que tende para algo sobrenatural, mas que se encaixa aqui nessa história de uma forma bastante poética, a meu ver. Envolve uma autocompreensão, o ato de encarar os medos, o ato de se ver de outra forma, de outro ângulo, meio que virado do avesso. Será que nós somos prontos para nos auto-encararmos de uma forma que nós julgamos negativa? Será que o negativo não é apenas uma outra possibilidade de ser? Uma possibilidade que nós julgamos negativa pelo simples fato de parecer desagradável, por exemplo? E o agradável não é só mais um estado ou uma interpretação? Enfim, tô apenas aqui filosofando. De uma forma geral, o que eu achei deste livro? Achei ele potente, acho que eu não esperava isso, no fim da minha leitura eu não achei isso, importante destacar esse fato, não foi algo que eu interpretei assim de cara quando eu terminei de ler, eu tive outra opinião, mas quando eu parei pra pensar, quando eu parei pra ver o que eu tinha anotado, o que eu tinha marcado aqui, eu percebi que tinha uma linha de transformação da minha leitura neste livro. E achei importante isso, inclusive eu recomendo, se você não leu e quer ler, é legal que você faça uma retrospectiva da sua leitura deste livro, porque às vezes ele parece muito simples, mas ele não é. E, enfim, acho que é tudo que eu queria falar, já falei. Então é isso, né, galera? Muito obrigada por assistir até aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, é bem legal. Se inscreve no canal, compartilha. Compartilha também o que você achou sobre esse livro, eu gosto de saber. Acho que é importante a gente dialogar, inclusive quando um livro traz tantas reflexões, né, tantos pontos de debate. E quero saber também se você achou tudo isso ou só eu que sou uma pessoa viajada. Mas é isso aí. E pra você que pretende ler e reler esse livro, eu desejo uma ótima leitura.